Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Hoje, avançando um pouco mais aí no livro de Êxodo, hoje vamos falar de Êxodo 23 até o 25. E o tema do nosso devocional de hoje é Faremos Fielmente. Eu quero ler um texto com vocês, vai dar base aí para nossa conversa nesta quinta-feira. O texto está em Êxodo 24, do 6 até o 8. Então diz assim o texto, Êxodo 24, do 6 até o 8. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Daqui surge então o nosso tema, né? Faremos fielmente. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: esse é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Bom, o que nós temos aqui em termos de contexto é o seguinte: Deus terminou ali de entregar a parte da lei, né? A parte que nós chamamos a parte principal da lei aqui no livro. Depois de entregar essa parte principal aqui da lei, depois de entregar essa lei lá no Monte Sinai, Deus então firma ou ratifica a aliança do povo, a aliança dele com o povo. E quando a gente fala de aliança, é importante a gente entender o que envolve uma aliança. Quando a Bíblia fala de aliança, e ela fala de aliança com frequência, ela fala, por exemplo, da aliança de Deus com Abraão, ela fala da aliança de Deus com Noé, lembra lá do arco, né, que nós temos até hoje, o arco-íris, então, que é símbolo dessa aliança firmada de Deus com Noé. Nós temos a mais famosa, que é a nova aliança no sangue de Jesus. Agora, o que envolve uma aliança? Quando a gente fala de aliança, o que nós estamos falando? O que a Bíblia quer dizer quando ela diz sobre aliança? Bom, primeiro, a aliança envolve compromisso de lealdade. No caso aqui, um compromisso de lealdade por meio do sangue. O que é isso? As partes, elas firmaram aqui um acordo, elas firmaram um compromisso. Deus se compromete com o seu povo, o povo se compromete com Deus, faremos fielmente, e o sangue sela esse compromisso. Compromisso de Deus, compromisso do povo, selado com o sangue. Jesus, lá na nova aliança, diz que essa nova aliança ela é selada no próprio sangue dele. Ou seja, o sangue de Jesus sela o que hoje nós temos chamada nova aliança. Deus, ele prometeu nessa nova aliança ser leal a essa aliança. Deus prometeu ser fiel a essa aliança. E para isso, ele empenhou o seu próprio sangue. Eu me lembro de uma experiência que eu tive alguns anos atrás, que o pastor que cuidava de mim estava conversando com uma pessoa e eu estava participando dessa conversa, e aí o pastor estava desafiando aquele irmão a se comprometer um pouco mais com Cristo, a se comprometer um pouco mais com a igreja, a se comprometer um pouco mais com a vida cristã de forma geral. E aí o homem disse o seguinte: pastor, eu não posso me comprometer muito não, eu não posso me comprometer mais, eu já estou cheio de coisas e tal, não posso me comprometer mais. E aí o pastor disse algo que para sempre ficou gravado na minha memória. O pastor disse o seguinte: não existe cristianismo sem compromisso. E de fato, quando a gente olha para a aliança, nós percebemos que o próprio Senhor Jesus, ele se comprometeu, ele comprometeu tanto que ele entregou-se por essa aliança, ele derramou o próprio sangue por essa aliança. Tem compromisso maior do que dar a sua própria vida? Não. Então esse é um nível de compromisso. O que nós aprendemos nesse primeiro ponto é que discipulado, vida cristã,
e compromisso andam juntos. Ou seja, indivíduos que se dizem cristãos e que não têm compromisso, não tem muito a ver uma coisa com a outra. É o que eu gosto de dizer, é um absurdo, né? Os absurdos da fé. É como se fosse um jacaré que está pendurado na parede, e você pergunta para o jacaré o que ele está fazendo ali, ele diz, olha, eu sou uma lagartixa. Isso é um absurdo. Assim como é um absurdo alguém envolvido no discipulado que não tem compromisso. Não faz muito sentido, não tem muito a ver. Por quê? Porque a aliança, ou aqui falando do nosso cenário, a nova aliança, ela de fato envolve lealdade, e essa lealdade é selada pelo sangue. Bom, a aliança também envolve termos e compromissos. Nessa aliança aqui selada, eles estavam dizendo quais as condições para o cumprimento da promessa. Para isso, eles leram, né, o versículo 7 vai falar que Moisés leu o livro da aliança. No livro da aliança estavam contidos ali os termos e as promessas às quais aquela aliança se daria o cumprimento. Como ela se daria o cumprimento? O livro da aliança, ou a palavra de Deus, o que nós temos hoje, né, a nossa chamada Bíblia, o cânon sagrado, ele contém essas condições. Então, se você quiser saber as condições, os termos, as promessas que estão ligadas a essa aliança, você precisa conhecer e meditar nas Escrituras, porque as Escrituras contêm todos os compromissos, todos os termos, todas as promessas que estão envolvidas nessa aliança. Então, quando Moisés leu ali o livro da aliança, ele estava lendo os termos e as promessas dessa aliança. Quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos os termos e as promessas da aliança. Eu vou dar só 2 exemplos aqui, só para vocês entenderem o que nós estamos falando de promessas e termos, ou termos e promessas para o cumprimento da aliança. Vamos falar de promessas primeiro, promessas da nova aliança, é claro. Quais são? Por exemplo, a nova aliança promete o estabelecimento do reino de Deus. Isso é uma promessa. É importante sempre, quando falamos de promessas, é importante sempre nos lembrarmos que as promessas, elas são objetivas. Elas estão descritas nas Escrituras. Não são promessas que você cria na sua cabeça. Às vezes nós criamos promessas e achamos que isso, de fato, são promessas bíblicas. Vou dar um exemplo aqui, só para você entender o que é promessas fakes, né? Ou promessas que a gente cria. Lá em Atos, capítulo 16, Paulo fala com o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Muitas vezes nós imaginamos que isso aí é uma promessa da aliança. Se eu crer, Deus vai salvar toda a minha casa. Não, não é uma promessa da aliança. Ainda que seja algo muito lindo, ainda que seja algo maravilhoso, é algo que nós podemos orar. Mas não é uma promessa da nova aliança. As promessas da nova aliança são objetivas. Bom, uma dessas promessas é o estabelecimento do reino de Deus. Outra promessa da nova aliança é a presença do Espírito Santo habitando no crente, capacitando o crente para viver a vida cristã. Além disso, o Espírito Santo não só habita o crente, capacita-o para viver a vida cristã, mas também dá poder para evangelização, algo que não tinha no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, essa habitação do Espírito Santo era restrita. No Novo Testamento, ela abrange muito mais e alcança a evangelização, o ministério. Então, o cristão, ele tem a promessa de uma habitação, de uma capacitação do Espírito Santo sobrenatural. Então, isso são promessas. Para dar aqui 2 exemplos de promessa no Novo Testamento ou na Nova Aliança. Agora, quais são os termos? Exemplo, Jesus disse, olha, até que eu volte. Então, quando valerá os termos dessa nova aliança? Até que ele volte. Ainda que nós sabemos que essa aliança ela é perpétua, que ela não termina, mas aqui é só para você entender até quando isso é válido, né? Ou como isso pode ser cancelado. Não pode ser cancelado.
Uma outra exemplo aqui de termo da nova aliança é quando ele diz: tome a tua cruz e siga-me. Como se dará o cumprimento dessa aliança? À medida que eu abro mão de determinadas coisas da minha vida e assumo outros compromissos. Então, isso é termos. Em que cenário se dará o cumprimento desta aliança? Então, isso é só para você poder entender, são alguns exemplos. Para relembrar, a aliança, então, envolve compromisso por meio do sangue, a aliança envolve termos e promessas e, em terceiro lugar, a aliança envolve relacionamento. Deus, quando firmou a aliança aqui com o povo, ele estava dizendo: eu estou em um relacionamento sério com vocês. Eu estou em um relacionamento que não é um relacionamento simples, é um relacionamento de aliança. Esse relacionamento é nos garantido na nova aliança através do sangue de Jesus. E o sangue de Jesus, ele nos garantiu o quê? Acesso. O que é acesso? Agora eu posso me relacionar com Deus, eu posso ter uma vida em comum com Deus. O exemplo é os casais, ou o exemplo que a gente pode usar aqui são os casamentos. Nos casamentos, os casais têm um nível de intimidade único. Um nível de intimidade que não há com nenhum outro ser. Um marido e uma esposa, eles têm um nível de intimidade que não pode ser comparado nem mesmo com o nível de intimidade de pai e filho, ou de mãe e filho, enfim. Não pode ser comparado a nenhum outro relacionamento do ponto de vista humano. Então, o relacionamento do casal é o que melhor espelha o relacionamento de Deus com o seu povo. Daí a preocupação de Deus em que os casamentos fossem casamentos saudáveis, em que não houvesse divórcio, que houvesse entre esses casais o maior nível de profundidade, entendimento e intimidade possível. Por quê? Porque os casamentos espelham uma aliança maior, a aliança de Deus com o seu povo. Agora, é interessante que dentro da própria aliança já está envolvido esse relacionamento. Então, muitas pessoas estão querendo ter intimidade com Deus, mas a própria aliança garante essa intimidade, garante essa profundidade que é, de fato, estabelecida através desta aliança. Então, a aliança envolve compromisso de lealdade por meio do sangue, a aliança envolve termos e promessas e a aliança envolve relacionamento. Diante de tudo isso, como a gente pode resumir toda essa história aqui para a gente começar a caminhar aí para o fim, para tentar propor uma aplicação prática para o nosso dia a dia? A moral da história aqui, um resumo, uma espécie de conclusão de tudo que falamos é a seguinte: a aliança estabelece a comunhão, ou seja, ter as coisas em comum, a comunhão entre Deus e o seu povo. Deus e o seu povo agora estão em uma relação em que ambos têm as coisas em comum. Quem faz parte da aliança faz parte da vida do outro. Então, nós fazemos parte da vida de Deus e Deus faz parte da nossa vida. Nós pertencemos ao Senhor de corpo e alma. Isso significa que nós não somos de nós mesmos. E também significa que Deus é o nosso Deus. Significa que nós podemos dizer: Deus, eu sou de Deus e Deus é meu. Eu tenho relacionamento com esse Deus. Então, ambos fazem parte um do outro. Esse é o resumo do que seria, então, uma aliança, a conclusão. Agora, a partir disso, qual é a aplicação? Como a gente pode aplicar tudo isso? Como a gente pode usar isso aí no nosso dia a dia? Talvez hoje você precise aí, estar passando por um momento difícil, você precisa praticar essa palavra. Bom, você já parou para pensar que você está em um relacionamento de aliança com o Rei da Glória? Qual é a aplicação? A aplicação é simples. Você já parou para pensar que você está em um relacionamento de aliança com o Rei da Glória? E aqui, a aplicação é em vários níveis. Talvez você não está ainda em um relacionamento de aliança com o Rei da Glória.
Talvez você não tenha compromisso nenhum com ele, com o povo dele, com a palavra dele. Você vive sua vida do jeito que você quer. Então hoje Deus está te chamando para esse relacionamento de aliança. Deus está te chamando literalmente, como Jesus disse. Larga tudo aí para trás, tome a tua cruz e siga-me. Esse é o seu chamado nessa manhã. Para de tentar levar essa aliança sem compromisso, sem lealdade. Talvez você já está em um nível, mas Deus está te chamando para um nível mais profundo de intimidade, para essa relação fazer parte da sua vida. Talvez você já está nesse nível profundo de intimidade. Então o que Deus quer é que os termos e promessas dessa aliança estejam claros para a sua própria mente, para o seu coração, para que de fato essa aliança ela seja parte da sua própria vida. Tá certo? Bom, acho que é isso, né, meu povo? Eu preciso encerrar aqui por causa do nosso tempo. Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí que a gente falou diante de Deus. Então, se você puder aí, para um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração de acordo com essa palavra. Senhor, é lindo o fato de que o Senhor tem uma aliança com o teu povo. Senhor, é maravilhoso ver que o Senhor firmou uma aliança com o teu povo ali no Sinai, mas principalmente que o Senhor firmou uma aliança com o teu povo no Calvário. Diante, Senhor Deus, do teu sangue derramado, nós nos apresentamos, sabendo que essa aliança envolve compromisso, termos, promessas, envolve relacionamento. Ajuda-nos, Pai, porque muitas vezes não contemplamos esta realidade com o devido valor. Não entendemos, às vezes, que estamos em um relacionamento de aliança com o Rei da Glória. E aí não usufruímos dessas promessas e desses termos. E principalmente não vivemos de acordo, Pai, com essa aliança. Ajuda-nos, é o que nós te pedimos. Oramos e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.